Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A fruta-pão é uma espécie frutífera de grande importância na alimentação em diversos países. Infelizmente, no Brasil essa planta é pouco cultivada, praticamente não tem importância econômica e ainda é desconhecida de muitos. Há controvérsia sobre o local exato de origem da fruta-pão. Sua introdução nas Américas, no final do século XVIII, se deu a partir de plantas oriundas de ilhas da Polinésia, onde a planta foi originalmente encontrada pelos europeus. Sua introdução visava inicialmente a fornecer alimentação para os escravos, já que se trata de uma planta que produz abundantemente e sem muitos cuidados. Já no início do século XIX, ela chegou ao Brasil, introduzida a princípio na região norte, a partir de mudas vindas da Guiana Francesa. Uma característica importante da fruta-pão é que seus frutos não são consumidos in natura, como ocorre com as demais frutas. Ela é consumida depois de cozida ou assada e usada principalmente em receitas salgadas. É, portanto, uma alternativa a outras fontes de carboidratos que normalmente consumimos. Outra forma de melhor aproveitar seus frutos é transformá-los em farinha. É um processo bastante simples que vamos mostrar a partir de agora. De início, vamos descascar e cortar a fruta-pão em fatias, para facilitar a secagem. Quanto mais finas as fatias, menor o tempo que demorarão para secar. O passo seguinte é deixar essas fatias ao sol ou, como aqui, num desidratador, para que percam a umidade. Estamos utilizando o nosso desidratador solar, cuja construção foi mostrada aqui no canal. Deixaremos na descrição o link para quem tiver interesse. O tempo de desidratação vai depender de diversos fatores, como clima e quantidade de produto. Neste caso, 2 dias de sol foram suficientes para a desidratação. É hora de triturar a fruta-pão desidratada. Em seguida, o material triturado deve ser peneirado para padronizar a farinha.
Concluído todo o processo, agora é só guardá-la em um recipiente, pois já está pronta para o uso. Essa farinha pode ser utilizada em várias receitas. Já a utilizamos para confeccionar pães, pizzas e panquecas sem glúten, mas com certeza ela pode ser aplicada em muitas outras receitas. No futuro, postaremos algumas receitas com o uso dessa farinha. Sempre fomos grandes apreciadores da fruta-pão, mas não tínhamos a intenção de plantá-la em nosso quintal por se tratar de uma árvore de grande porte e por achar que não teríamos condição de aproveitar todos os seus frutos. Mas depois dessa farinha, mudamos de ideia. E olha aí a nossa pequena mudinha. Até mais, pessoal!